aparência. A perigosa sedução de uma vida de aparência, uma perigosa sedução de uma vida de imagens. Queridos, nunca na história da humanidade a imagem foi tão relevante para as pessoas. Você pode estudar desde a Grécia Antiga, desde a Era Clássica, século XVI, você vai perceber que a imagem ela sempre teve uma certa relevância para as pessoas, mas ela nunca teve uma importância tão grande no comportamento e na vida do ser humano. Vivemos na era da aparência, onde a imagem, o status e o parecer muitas vezes se sobrepõem à essência, à autenticidade e a valores internos. Nós somos hoje impulsionados pelas redes sociais e pelo consumismo a mostrar uma imagem ou construir uma imagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, a aparência, claro, eu estou falando aqui que a aparência externa, que você não deve se vestir bem, que você não deve tomar banho, andar perfumado. Eu tinha um líder, brincava, né? Quando eu era jovenzinho, eu era solteiro, ele brincava com os jovens solteiros. Ele falava o seguinte, ó, você tem que orar, você tem que jejuar, mas de vez em quando tomar um banho, passar perfume, trocar, tomar uma roupa mais ou menos, ajuda o Espírito Santo. Ele brincava com a gente muito sobre isso. Agora, a gente entende que a aparência, ela tem um papel, claro, costumeiro, importante, de autoapresentação, de introdução. Quando você vai hoje no mercado de trabalho, se você tiver que passar por uma entrevista de emprego, você tem que ir bem vestido, sem precisar. Pode ir, tem pessoas que trabalham com roupas aqui, tem ali a Laísa, pode ir lá na loja da Laísa, não tem problema a gente andar bem vestido. Só que o momento atual, ele é crítico hoje. Ele é muito perigoso, por quê? Porque as pessoas elas estão ultrapassando os seus limites para construir uma persona digital, para construir uma imagem. A coisa está tão feia que parece que hoje as pessoas elas vivem de avatar. A vida dela nas redes sociais é uma e a sua vida no dia a dia é outra. A questão é o que nos impulsiona, por que nós vivemos dando tanta importância na aparência nos dias de hoje. Separei alguns pontos aqui, ainda não é aplicação, mas é só para a gente entender. Primeiro, fator que nos seduz a vivermos mais da aparência. Primeiro fator, obviamente, são as redes sociais. Elas criam vitrines de vidas curadas, vidas perfeitas, onde as pessoas mostram apenas os melhores momentos da sua vida, apenas os melhores momentos da sua aparência. Ninguém acorda de manhã com o cabelo daquele jeito, né? Vai, bate uma foto e posta. Você já viu alguém fazendo isso? Então, as redes sociais, elas transformam a nossa perspectiva sobre a aparência. Por quê? Porque ela proporciona comparações injustas, ela proporciona uma busca pela validação externa, seguidores e todas as outras coisas. E ela acaba potencializando uma vida supérflua, superficial. Na questão da valorização do superficial, há uma tendência de darmos mais importância à imagem, ao status de bens materiais, carros, viagens, a gente posta essas coisas, do que uma vida de profundidade, de ser humano, de um coração transformado e redimido. Há também uma pressão para aparecer. Nós somos pressionados todos os dias nas redes sociais, não para buscarmos uma vida consolidada no amor, na paz, na longanimidade, na presença do Espírito Santo. Mas nós somos forçados todos os dias a criar, como eu falei, um avatar, a buscar muito mais o parecer. As pessoas sentem a necessidade de parecer vitoriosas, de parecer ricas, de parecer felizes, mesmo quando a realidade seja completamente oposta. Mesmo que a pessoa esteja cansada, desanimada, triste, decepcionada, angustiada, depressiva, nas redes sociais, isso é apagado. Não bastasse isso, a gente ainda tem a questão dos filtros da construção de identidade. As pessoas estão muito mais interessadas
não em buscar descobrir quem é o seu eu interior, mas, na verdade, construir um eu exterior que seduza as pessoas. Ou seja, a busca por uma estética irreal, que leva a pessoa a colocar muitos filtros, que leva a pessoa a se transformar. Qual é o grande problema? Há uma problemática, por quê? Porque essa vida de sedução de imagem, ela pode estar atraindo, seduzindo o nosso coração. Por quê? Porque nós estamos tão impulsionados por viver de imagem que quando a gente entra dentro da igreja, a gente acaba estabelecendo o mesmo padrão comportamental, vivendo também aqui dentro de imagem, vivendo aqui dentro também de projeção, vivendo aqui dentro também de status. E qual é o problema com isso? É que sim, estamos tão acostumados a viver de aparência e nós aplicamos isso na nossa vida espiritual. E há um grave problema nisso. Aliás, eu quero trazer hoje um alerta sobre os perigos dessa vida de aparência. Por quê? Porque isso realmente seduz. Nós realmente somos seduzidos quando nós recebemos aplauso, quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas trazem para nós, olha, mas hoje você está com o cabelo bonito, hoje você está com uma roupa legal, hoje você pregou bem, hoje você cantou bem, hoje você está bem vestido. Nossa, hoje, para quem dança aqui, em nome de Jesus, muito em breve teremos ministério de dança. A Marta está dando glória a Deus aqui. Mas, nós temos que tomar cuidado, porque essa vida de construção, de projeção, de aparência, embora lá fora ela seja comum e superficial, e não existe uma validação, isso que é interessante, não existe uma validação daquilo que eu posto. Então, se eu postar que eu estou bem, se você postar, quantas pessoas hoje batem fotos de um carrão e o carro não é dela? Mas não existe validação. Tem alguém que vai lá validar isso? Eu vi até uma vez uma brincadeira, um videozinho no Instagram, de um rapaz que ele postou um vídeo e tinha uma janela, e você via a imagem, não sei se alguém já viu esse meme assim, tinha uma imagem azul e a câmera pegando aqui, e um barulho de avião no fundo, de repente a pessoa começou a distanciar, e era uma tampa de vaso sanitário. Mas você percebe, é uma brincadeira, é um meme, mas ele revela muito daquilo que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo. Por quê? Embora você, embora nós sejamos seduzidos por viver de aparência, existe alguém diferente lá de fora, que não tem ninguém para validar a verdade. Aqui dentro da igreja existe uma pessoa que valida a minha vida. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então há uma problemática assim em a gente comprar essa era, essa fase da estética, a gente comprar essa questão de aparência que acontece, que aliás o mundo moderno vive disso. Então eu quero trazer para vocês 4 problemas ou 4 perigos de ser seduzido por essa vida de imagem, por essa vida de aparência. E o primeiro perigo, não sei se dá para colocar lá, está lá, preocupar-se com o elogio externo e se esquecer da avaliação interna do Espírito Santo. Acompanhe comigo, Bíblia aberta. Olha o que diz o verso 1 e 2. Bíblia aberta, por gentileza. Olha o que diz o verso 1 e 2. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, como eu falei para vocês, a igreja ela também possui um ambiente natural de admiração. Isso é normal. Quem canta, quem dança, existem alguns postos, algumas atividades. Não existe diferença espiritual ou de valor de importância. Se a pessoa ela lava o banheiro, se ela varre o chão, se ela prega, se ela louva o Senhor com os seus danços, com os gestos, se cuida da criança, se está no berçário, para Deus não existe. Para Deus dá a mesma valorização para todos, mas todos os trabalhos executados dentro da igreja. Mas eu confesso que existem alguns que chamam um pouco mais a atenção.
no qual as pessoas estão um pouco mais expostas, como pregar, dançar, cantar, louvar e desempenhar outras funções de liderança dentro da igreja. A questão é, quando aquilo que nós desempenhamos não está mais regado com amor, não está mais regado com o propósito correto. Queridos, Ananias e Safira estavam envolvidos no ambiente da igreja e eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo na igreja. E é muito interessante que tem um trecho que nós não lemos, mas que eu vou ler, que está no livro de Atos, capítulo 4, versos 36 a 37. Olha que interessante. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chifre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, o que ele fez? Ele vai, vende o seu campo, movido pela igreja de Atos, movido por aquele comover de uma igreja que estava ressurgindo. A gente precisa se lembrar do contexto. Aqui após Pentecostes, o Espírito Santo tinha descido, as pessoas estavam quebrantadas, apaixonadas, elas entenderam que elas não precisavam mais daqueles sacrifícios do Antigo Testamento, muito pelo contrário, agora elas estavam envolvidas pela graça do Espírito Santo, elas estavam com o coração fervendo de amor pelo Senhor. Então as pessoas começaram a vender o terreno, as pessoas começaram a trazer os valores e depositar nos pés dos apóstolos. As pessoas estavam envolvidas com o clima de restauração que a cruz promoveu, com o poder do Espírito Santo. Então esse homem, José, que depois recebeu o nome de Barnabé, inspirado por aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, vende o seu campo e deposita aos pés dos apóstolos. Você acha que isso não gerou comoção na igreja? Você acha que as pessoas não ficaram maravilhadas? Você acha que as pessoas não ficavam deslumbradas? Olha o coração desse homem. O que acontece é que aquilo que ele fez motivado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, Ananias e Safira não fizeram porque foram motivados ou porque entenderam o propósito da igreja primitiva. Eles fizeram para chamar a atenção das pessoas. Fizeram porque gostaram do olhar, gostaram dos aplausos que José recebeu. A questão é, o que eles desejavam com isso, certamente foi receber elogios. Por quê? Porque se fosse genuíno, o Espírito Santo não tinha levado-os à morte. Se fosse genuíno, a oferta teria sido recebida com glórias, com alegria e louvor, como receberam a oferta de Barnabé. Não fizeram porque amavam o Senhor, mas porque gostariam de receber os elogios e o aplauso da igreja primitiva. Ou seja, o perigo de viver de aparência é esse, porque nós somos seduzidos a atuar não por amor, a estar na igreja não porque nós entendemos o papel da igreja, mas a estar na igreja porque ela promove um determinado ou um certo status quo. Querido, essa narrativa, ela deve nos levar a pensar no real motivo de fazermos o que fazemos e almejarmos alguns lugares ou aquilo que nós almejamos da igreja. Eu, como pastor, começar de mim, eu sou o primeiro, eu preciso amar mais a igreja do que o cargo que eu exerço. Porque hoje em dia esse é um dos perigos. Quando nós somos seduzidos por esse mundo de aparência, nós somos exortados, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque pode ser que eu me preocupe muito mais com o elogio de vocês, com aquilo que o Espírito Santo tenha falado no meu coração. Pode ser que eu me preocupe muito mais com aquilo que vocês pensam sobre mim, do que aquilo que o Espírito Santo pensa sobre mim, mas isso é um problema, porque eu corro o risco de cair fora da graça, ou em desgraça, com relação à ação do Espírito Santo. Amados, a gente precisa olhar para nós mesmos e entender que amar mais o gado do que as minhas ovelhas é um problema para mim como pastor. Amar mais a posição de liderança do que o liderado é um problema para o líder. Amar mais o status quo da igreja do que a bandeira que ela carrega, isso é um problema. E a gente sabe que hoje em dia tem pessoas que amam mais o status quo que a igreja proporciona. Tem pessoas que amam muito mais a projeção da igreja do que aquilo que ela representa.
O que é a igreja? A igreja é isso. É um povo reunido, um povo que entendeu que é pecador e que precisa ser resgatado pela presença do Espírito Santo de Deus. É um povo que entende, como foi ministrado aqui pelo Du, é um povo que entende que a graça é o quê? É um dom, eu não mereço, você não merece. Nós estamos aqui acordados nessa manhã porque Deus nos concedeu esse presente. Estamos aqui com o status quo, somos salvos. Mas a partir do momento que esse propósito, estamos aqui de nos amarmos e nos cuidarmos, a partir do momento em que esse propósito se perde, eu começo a vir aqui e pastorear por vaidade, é um problema seríssimo para mim e para nós. Eu tenho que tomar cuidado, nós precisamos ter cuidado. Amar mais a exposição do púlpito do que amar a Deus. Amar mais os aplausos do que o serviço genuíno ao Senhor. Queridos, Ananias e Safira não desejavam a aprovação de Deus, mas dos homens. A gente tem que tomar cuidado e procurar olhar para dentro de nós e falar: Deus, será que eu estou mais preocupado com os elogios externos do que aquilo que o Espírito Santo tem para falar? Fico pensando, o que será que o Espírito Santo fala sobre João quando eu subo para pregar? Qual é a análise que o Espírito Santo faz de mim todos os dias? A gente precisa pensar sobre isso, porque viver em um mundo de aparência, às vezes nos engana. Talvez eu esteja muito mais preocupado com o elogio externo e esteja me esquecendo do Espírito Santo me avaliar. Primeiro perigo é esse. Segundo perigo, Bíblia aberta. Ser mais influenciado pela voz de Satanás do que pela voz do Espírito Santo. Olha isso. Segundo perigo, é você, nós, sermos mais influenciados pela voz de Satanás do que pela presença do Espírito Santo. Bíblia aberta, porque você está aí, Bíblia aberta. Olha comigo versos 3 e 4. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no seu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Queridos, quando nós estamos envolvidos com a superficialidade de uma vida de aparência, nós impedimos o Espírito Santo de trabalhar profundamente e ainda damos vazão ao inimigo. Por quê? Queridos, o diabo, ele atua. Qual é o maior inimigo da igreja no Brasil? A gente sempre olha questões partidárias, a gente sempre olha aquilo que as pessoas falam contra a igreja, mas o maior inimigo da igreja não está do lado de fora, está do lado de dentro. Você não vai pegar nenhum servo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que foi vencido pelos valores externos quando Deus estava com ele. Você não vai pegar nenhum. Você vai pegar pessoas que Deus permitiu que fossem martirizadas. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver os martírios. E você vai perceber que alguns perderam batalhas porque não estavam envolvidos diretamente com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que haviam sido seduzidas por outros aspectos da vida e não estavam abraçados com Deus. Mas pegar a pessoa que estava abraçada com o Espírito Santo, de acordo com a vontade dele, e perdeu guerra, perdeu batalhas, você não vai pegar isso na Bíblia. Então você percebe que a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é norteado por duas situações. Aqueles que abraçaram a vontade de Deus e aqueles que desobedeceram à vontade de Deus. É isso que determina a vitória e a derrota. Então isso me traz a conclusão de que o maior inimigo da igreja não é lá fora, porque lá fora Deus resolve. É aqui dentro. É o nosso coração. É aqui dentro de mim, do pastor João. Aqui, quando eu acordo de manhã e olho no espelho, ali está o meu maior inimigo. Então a igreja, ela não vai ruir de fora para dentro, mas ela pode ruir de dentro para fora. E como isso acontece? Porque o diabo ele começa a procurar brechas no nosso meio. O diabo ele começa a procurar fendas no nosso relacionamento. E quando ele começa a perceber isso,
O diabo ele atua na igreja de dentro para fora. Ele muda a nossa concepção sobre os propósitos da igreja, propósitos da comunhão, quando nós agimos motivados pela aparência. Porque quando eu estou agindo motivado pela imagem que eu passo, eu dou vazão para o diabo trabalhar. Por quê, pastor João? Porque o diabo sabe quem é o João dentro da igreja e quem é o João fora da igreja. Se eu não permitir que o Espírito Santo trabalhe lá fora, quando eu estou na minha casa, no meu interior, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai tentar falar, mas se eu criar resistência para aquilo que ele tem para mudar no meu caráter, quem vai encontrar uma gigantesca de uma brecha é o inimigo. Amados, eu quero que você pense nisso. Ananias e Safira certamente foram direcionados pelo Espírito Santo, certamente foram instruídos pelo Espírito Santo a não enganá-lo. Ou você acha que o Espírito Santo ficou de braços cruzados esperando eles errarem e falar, eu avisei, agora vocês serão consumidos pela minha ira? A Bíblia fala que lá no livro de Gênesis, que quando Deus vai advertir Caim, ele fala assim, o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. É o mesmo Deus que eu tenho certeza que alertou Ananias e Safira sobre o gesto hipócrita e religioso deles. Você percebe que o diabo foi trabalhar na concupiscência deles. Eles queriam ser aprovados pela igreja, eles queriam ser abraçados pela igreja, eles queriam ser amados pela igreja, queriam ser aprovados pela igreja, mas esse foi o único objetivo da vida deles. E Satanás certamente influenciou eles. O diabo não lê pensamentos, mas ele observa as nossas ações. De novo, o diabo não pode ler pensamento, porque essa é um poder que só o Espírito Santo de Deus tem. Mas ele lê as nossas ações. Ananias e Safira perderam a autenticidade do ministério, esqueceram os motivos que os levaram a pertencer à igreja. Por que eles estavam na igreja, Ananias e Safira? Porque provavelmente foram tocados pelo Espírito Santo, porque se converteram, porque entenderam a obra da cruz, porque entenderam o propósito redentor da cruz. Mas eu não sei em qual ponto da vida deles eles se perderam. Qual foi o ponto em que levou eles a ter uma atitude muito mais religiosa e pautada na aprovação exterior do que na aprovação interior? E é o risco que nós corremos. Ananias e Safira perderam a autenticidade do ministério, esqueceram os motivos que os levaram a pertencer à igreja e se tornaram presa fácil para o maligno. Aí você fala, nossa, mas eles são a única vítima do diabo? Não, porque dentro da igreja, um dos discípulos de Jesus foi influenciado no mesmo lugar. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 4 a 6. Tem um momento que acho que vocês conhecem, eu vou ler para vocês rapidinho. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Quando aquela mulher está fazendo o quê? Uma doação e uma entrega maravilhosa a Jesus Cristo, derramando o passo sobre ele. Olha o que Judas fala. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E depois o próprio Evangelho desmascara Judas. Olha o que a palavra diz. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A questão é, quando Judas deixou de ser um discípulo genuíno para viver da aparência? Para viver mostrando que era um discípulo? Quando Ananias e Safira perderam esse vínculo de entrega com a igreja e passaram a viver pela imagem? Queridos, eles foram influenciados pelo inimigo quando o diabo percebeu vaidade no coração deles. Vou repetir isso. Eles foram presa fácil para o diabo quando o diabo encontrou deles vaidade. Eles estão atuando de maneira religiosa para que as pessoas vejam. É o perigo que nós temos quando nós vivemos de imagem, de ser mais influenciado pela voz do inimigo do que pela voz do Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, queridos, impedimos o Espírito Santo de agir e também damos voz à ação do inimigo em nós. Sei que é uma palavra dura,
mas a gente precisa rever os motivos pelos quais nós frequentamos, atuamos e estamos na igreja. Terceiro perigo de vivermos esse mundo de aparência. Olha como é forte isso. Ser veículo de maldição e não de bênção para a igreja. Terceiro perigo dessa vida de aparência, essa vida de projeção. Ser veículo de maldição e não de bênção para a igreja. Abra a sua Bíblia, versos 5 e 6. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, ou algumas versões agora que eu li NVT, os jovens cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Atos 5, de 5 a 6. Queridos, olha que interessante que eu vou te falar. O livro de Atos, ele é repleto, lotado, regado, encharcado de atos sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. Talvez, teologicamente, ele é até conhecido como Atos do Espírito Santo, que você percebe que é onde nós percebemos que o Espírito Santo está agindo. E quais foram as ações ou as manifestações do Espírito Santo? Eu vou passar correndo aqui por causa do tempo, tá? Mas nós temos, olha que interessante, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. As línguas de fogo, os discípulos falando em línguas, e a conversão de 3.000 pessoas. Aí nós temos lá a cura do coxo lá na Porta Formosa. Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Que é um homem coxo de nascença e é curado instantaneamente. Nós temos lá sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos. Atos capítulo 5, versos 12 a 16. Muitos milagres públicos, enfermos curados, pessoas libertas de espíritos imundos. Olha quanto sobrenatural do Espírito Santo. Libertação sobrenatural dos apóstolos da prisão. Textos maravilhosos. Atos 5, de 19 a 20 e Atos 12, de 6 a 11. Anjos libertando Pedro da prisão. Olha que maravilha. Nós temos ainda milagres extraordinários do apóstolo Paulo, Atos 19 e em diante. Lenços que eram utilizados, eram ferramentas de cura de enfermo, libertação de espírito. Você percebe? A todo momento o Espírito Santo agindo, mas trazendo algo de positivo. E ainda, para encerrar essa lista, nós temos lá em Atos capítulo 9, de 36 a 41, e Atos capítulo 20, que é o Espírito Santo por meio dos apóstolos, por meio da igreja, por meio da reunião, da congregação, ressuscitando Tabita, Dorcas e Eutico. Agora, olha para mim, o único momento em que a igreja está envolvida com morte é justamente no ato de Ananias e Safira. Isso mostra o quanto um culto ou uma vida de aparência pode prejudicar a igreja. Porque em todos os momentos em que os irmãos estavam reunidos, que eles estavam em oração com o coração quebrantado, Deus derramou dos seus dons e de seus prodígios, libertando, curando, restaurando, fazendo o coxo andar, fazendo o cego ver. Até por meio de lenço se curava. O único momento em que Deus pesa a mão na igreja de Atos com morte é no momento em que aqueles que se diziam servos, aqueles que se diziam membros da igreja, ficaram muito mais preocupados com a valoração externa do que com o coração quebrantado. É o único momento em que a igreja lida com morte. Olha o perigo que a gente viver de nós vivemos um culto de aparência, estamos preocupados demais com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Eles trouxeram, Ananias e Safira, trouxeram um capítulo, um momento de morte para a igreja. Foi o único momento em que a igreja teve que se relacionar com o juízo divino. Foi quando pessoas não foram íntegras. Vou repetir isso. É o único momento em que a igreja de Atos ela tem que se relacionar com o ato de ira divina. É quando ela está lidando com pessoas que estão muito mais preocupadas com a aparência.
a criação de um avatar com a mentira. A gente precisa entender o perigo disso. E pedir a Deus, será que existe algo no meu coração que ainda está superficial demais para a tua presença? Ananias não levou vida, mas morte à congregação que o enterrou. Esse é o perigo da aparência. Que talvez a gente está aqui agindo como quem está vivo, agindo como quem está vivo, manifestando. Eu posso estar aqui na frente de vocês agora como pastor, agindo como quem está vivo, mas minhas obras estão mortas na minha casa. As minhas obras estão mortas no meu trabalho. As minhas obras estão mortas no meu dia a dia. Eu já não tenho mais relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Esse é o perigo de se viver da imagem. Porque nós construímos algo, projetamos algo, mas no interior nós somos outra coisa. Quarto e último perigo, é aqui talvez aquele que mais dói no meu coração, como pastor. O quarto perigo de uma vida de aparência é liderar aquele que amamos para a morte, em vez de levá-los para a vida. Eu vou repetir isso. É liderar. É trazer as pessoas que nós amamos. É liderar, encaminhar as pessoas que nós amamos para a morte e não para a vida. Dá uma olhadinha comigo. Onde está isso, pastor João? Está aí na Bíblia, versos 7 a 10. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo de Deus? Eis aí a porta aos pés os que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Amados, o líder é aquele que direciona as pessoas para o mesmo caminho. O líder é aquele que inspira as pessoas e conduz elas. Você pode olhar, existem líderes positivos e líderes negativos em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas, todos os trabalhos, em todos os âmbitos, existem aqueles que lideram as pessoas para um lado melhor e existem aqueles que lideram as pessoas para um lado pior. Ananias era o cabeça. Ananias era o homem, é o provedor, era o líder da casa. Cabia a ele conduzir a vida da sua família espiritualmente. Cabia a Ananias conduzir a sua esposa. Nós precisamos, queridos, estar atentos com o tipo de liderança e influência que exercemos no nosso lar. As pessoas que amamos, nossos filhos, nossos parentes, amigos, irão seguir os nossos passos e reproduzir todos os nossos gestos e atos. Ananias era o líder do lar e deveria ter levado a sua esposa e a sua casa a reproduzir uma adoração genuína e livre de aparências. Ele era o responsável, ele era o cabeça, ele era o homem espiritual, ele era o designado para conduzir a vida da sua família. Mas olha o que aconteceu. O seu gesto falso, fingido, conduziu não só a ele mesmo, mas a sua esposa para a morte. Em vez de ser um líder que conduziu a esposa para o espírito de adoração, ele fez o contrário. Ele envolveu a sua esposa numa teia de aparências, de falsidade, de resultados apenas, e não para uma vida genuína. E essa é a minha preocupação como pastor, como pai, como professor. É fazer com que as pessoas caminhem genuinamente na presença do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma responsabilidade sobre a vida de vocês. E sabe para quem que eu vou dar conta quando eu estiver diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que conhece todas as coisas, conhece as verdades e as mentiras do meu coração? É Ele quem vai me julgar, é Ele que vai pesar no meu ombro e vai falar assim: por que que você conduziu a igreja a uma adoração falsa? Amados, isso eu estou falando diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas aqui nesse mundo,
Quando as pessoas olham e sabem que os meus atos na igreja são diferentes dos meus atos no mundo, para onde eu estou conduzindo essas pessoas? Ananias era o líder. Ele era a influência espiritual sobre a sua casa. Vou repetir isso. Ananias era a influência espiritual sobre a sua casa. O que Safira viu no seu esposo que fez ela abraçá-lo? Concordar. Queridos, uma vez eu estava numa igreja, num culto. Aí o pastor falou assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as mentiras. Porque a gente se esquece que nós estamos sendo observados. Tem irmão que está em casa e as pessoas ligam para o irmão para resolver coisa séria da igreja. Aí o irmão pega o telefone e mostra para a esposa e faz assim, ó. Fala que eu tô. Eu estava sentado na cadeira. Aí uma criancinha lá atrás assim, olha pai, você faz. Eu falei, Jesus, eu olho para trás, eu não. Você percebe que a minha filha, ela vê a minha conduta. Ela vê quem é o João. Eu sou o responsável pelos passos que ela vai dar na vida cristã. Se ela vê um pai, olha que eu vou te falar como é grave. Se ela vê um pai que prega uma coisa, que vive outra coisa em casa, eu estou conduzindo a minha filha para a morte, igual a Ananias conduzindo o seu lar, Safira, sua esposa. Se ela vê eu agindo de uma maneira diferente na rua, eu carrego esse peso. Vocês sabem, quando na minha ordenação, na minha bancada, a gente faz uma entrevista. A gente faz uma entrevista. Como é que funciona? Na ordem? Na Convenção Batista Nacional, para você se tornar um pastor, primeiro você tem que passar pelo exame da ordem, né, que é a ORBAN, Ordem dos Pastores Batistas Nacionais. Só que eu não faço esse exame sozinho, a minha esposa faz e as minhas filhas fazem. Então, eles vão investigar, gente, eles vão ver se tem nome no SPC Serasa, o negócio é rigoroso mesmo. Vão conversar com as pessoas, vão ver quem é o João, vão perguntar na igreja quem é o João, e eles reservam uma entrevista para a família. E nós fomos lá na Igreja Batista Nacional, Igreja Ágape, do pastor Francisco, que inclusive ele estava no culto de emancipação. E sabe o que eles fazem? Eles perguntam para mim, e aí que a minha filha do lado perguntei como é que é o papai. Nem deixa olhar para mim, para não dá para você tentar induzir nada. Aqui, olha para mim, como é que é o seu pai de casa? Perguntou para Carol, depois perguntou para Maria, como é que é o papai quando vai resolver problemas? A minha filha falou assim, ó, o meu pai, quando aparece um problema, ele sobe para a parte de cima e vai orar. Se meu pai, quando tem um problema, ele se dobra o joelho e vai orar. Isso comoveu eles. Porque eles falaram assim, uma criança não mente. Uma criança não constrói um falso testemunho, é difícil, porque foi muito espontâneo. Por quê? Porque a gente tem que pensar, eu quero que você pense agora, quem são as pessoas que têm você como espelho? Quem são as pessoas que têm você como espelho? Seus filhos, parentes próximos, amigos de trabalho. Nós temos que tomar um cuidado danado. Porque Ananias era o espelho de Safira. Ela observava aquilo que ele fazia. E ele a conduziu para o caminho de morte. Em nome de Jesus. Meu desejo para nós, eu sei que hoje é uma palavra diferenciada, uma pancadinha. Mas o meu desejo é que nós sejamos curados de toda a influência maligna que vem para a gente construir um ser que nós não somos. Queridos, não existe supercrente, sabia? Sabia que não existe supercrente? Só que você não precisa se mostrar forte o tempo todo. Nós vamos orar agora. Porque a minha intenção, queridos, é viver para construir uma imagem genuína diante de Jesus Cristo. É viver para que ele possa achar em mim. Ele vai ver minhas falhas, vai ver as minhas limitações. O que eu não quero que ele veja é alguém disposto a construir algo que eu não sou. E eu quero convidar vocês nessa jornada comigo. Vamos orar para que Deus nos ajude. Porque aqui nós temos problemas, queridos. Não existe, de novo, não existe. Tem algum homem aí com cueca por cima da calça? Então não tem Superman. Só o Superman faz isso.
Você sabia que você vai fraquejar? Se você sabia que você vai repensar o seu caminho cristão, ou será que vale a pena eu ficar aqui na igreja dessa forma? Você sabia? Eu vou falar coisas pesadas. Você sabia que você vai repensar o seu casamento? Será que vai? Não olha para o lado agora, hein? Será que vai a pena aturar? Será que vai a pena aturar? Eu sei que você vai fraquejar, mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo ele nunca exigiu perfeição da igreja. Ele só exigiu um coração genuinamente entregue, mostrando as fragilidades, mostrando os medos, mostrando os receios. Você acha que eu não vi os meus medos? Você acha que eu não vi os meus receios? Você acha que eu já não passei vergonha do Espírito Santo de Deus, pecando, errando, de origem? A grande questão é, nós vivemos em uma sociedade que quer que você faça isso. Minta quem você é nas redes sociais. Mas o Espírito Santo ele não quer isso. Ele quer que você fuja dessa doença de construir um avatar. Seja quem você é. Mostre seus defeitos, mostre as suas limitações e me permita trabalhar em você. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu sei que hoje é um desafio acima da média, é um desafio muito complicado. Porque tem coisas que nós não queremos mostrar, tem características nossas que nós não queremos mostrar.